Lá nos primórdios, ele se chamava PIA, Plano Individual de Atendimento. Houve também quem o chamasse de PIF, Plano de Intervenção Familiar. Mas eu gosto mesmo é de PAF, Plano de Acompanhamento Familiar, nomenclatura que se consagrou no SUAS. Atendendo a pedidos, é dele que vamos falar hoje, o nosso querido PAF. Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, pessoal do SUAS Conversas, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos, o dia do PAF chegou. A gente já vem tangenciando esse assunto faz um tempinho. Já temos vídeo aqui sobre a diferença entre o PAF e o diagnóstico sociofamiliar, que é esse vídeo que você pode ver no card. E no vídeo anterior, quando eu falei da análise sociofamiliar com base nas 3 dimensões, estrutural, relacional e funcional, bem no finalzinho do vídeo eu falei que aquele artigo maravilhoso da Daniela Nogueira, que está na descrição do vídeo anterior para você baixar, também pode ser usado como base para um belo modelo de PAF. Mas hoje chegou o dia da gente dedicar a nossa conversa somente a ele, esse nosso queridão, que é o PAF. Claro que a gente não vai esgotar esse assunto e eu nem tenho essa pretensão, mas vamos dar uma geral sobre alguns mitos sobre o PAF e também sobre onde encontrar bons modelos de instrumentos de PAF para você se inspirar ali no seu município. Mas antes de continuar a conversa, eu peço a você que curta esse vídeo, pois isso ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Também se inscreva no canal no YouTube ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Além disso, siga a gente no Facebook e no Instagram para ficar informado sobre cursos com inscrições abertas. Planos de acompanhamento no SUAS são ferramentas indispensáveis nos casos em que as vulnerabilidades ou os riscos sociais aos quais uma família está exposta exigem atenção continuada e sistemática, ou seja, para os casos de acompanhamento familiar. Já falamos nesse vídeo aqui sobre as diferenças entre atendimento e acompanhamento familiar no âmbito do PAIF. Mas resumindo, o atendimento é uma oferta qualificada de atenção com o objetivo de dar conta de demandas de curto prazo. No caso do PAIF, o atendimento se materializa em ações como a acolhida, as oficinas com famílias, as ações particularizadas, as ações comunitárias e os encaminhamentos. Já o acompanhamento familiar é um processo mais longo e sistemático, que pode ser particularizado ou em grupo. Acompanhar é andar junto, como eu ouvi uma vez. E por que eu estou falando disso aqui? Se o assunto não é acompanhamento familiar, mas sim o PAF. Ora, caro colega, porque não existe acompanhamento familiar sem PAF. Tanto que a obrigatoriedade de construção do PAF é uma das principais diferenças entre atendimento e acompanhamento familiar. Por isso já temos que fazer a crítica da terminologia PIA, e essa crítica vai ser feita em 2 aspectos. Primeiro, que o PIA seria o plano individual de atendimento. Ora, se nós temos no SUAS o princípio da matricialidade sociofamiliar, a gente não olha indivíduos, mas famílias. Eu já falei disso milhares de vezes aqui nas suas conversas, mas para quem está chegando agora aqui no nosso canal, eu preciso salientar isso. Mesmo quando atendemos um indivíduo, não chamamos isso de atendimento individual, e sim de atendimento particularizado. Quando eu penso um indivíduo na assistência social, eu não posso descolar ele do seu contexto familiar e do seu contexto territorial. Então, as dimensões família e território sempre precisam estar ali, no meu radar. Outra vantagem do termo atendimento particularizado ou acompanhamento particularizado em relação a individual é que o particularizado é uma palavra que se aplica seja a um indivíduo, a um casal, a uma avó que é responsável por seus netos. Significa que eu estou dando atenção a um núcleo familiar em particular, independente de como é esse núcleo familiar, de como ele é composto ou de quem está vindo no atendimento ou no acompanhamento. Então fica aí a crítica do termo plano individual de atendimento. A segunda crítica que a gente pode fazer ao termo PIA é a seguinte:
Ora, se o que diferencia o atendimento do acompanhamento é justamente a necessidade de fazer o plano nos processos mais longos e sistemáticos, não tem muito sentido a gente chamar de plano individual de atendimento. Teria que ser plano de acompanhamento, concordam? Mesmo nas medidas socioeducativas em que é previsto o termo PIA, essa nomenclatura é passível de críticas. Sim, aqui se trata de um plano individual, pensando o adolescente em conflito com a lei. E o PIA é a nomenclatura oficial que está prevista no artigo 52 da Lei do SINASE, lei que regula o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Só que a atenção ofertada ao adolescente e à sua família é sistemática e de médio a longo prazo, ou seja, o PIA deveria significar plano individual de acompanhamento e não de atendimento, já que se pretende um processo continuado de oferta de atenção. Mas deixemos isso de lado e voltemos ao nosso querido PAF, que a gente faz ali no cotidiano do acompanhamento em PAIF, no CRAS, e em PAEF, no CREAS, e também no acolhimento, em que nós olhamos para a família como um todo. Veja que o PAF é um plano de acompanhamento familiar, então está contemplado nessa nomenclatura tanto o aspecto de ser um acompanhamento, processo sistemático, quanto o de olhar para a família e não apenas para os indivíduos que a compõem. E aí vamos dar uma olhadinha nos mitos e nas falas que a gente escuta sobre o PAF. Por ser um processo sistemático de acompanhamento familiar, ele demanda construir e pactuar com essa família os objetivos do acompanhamento, que vão ser alcançados no médio e longo prazo. Da mesma forma que no PAIF, principal serviço do CRAS, lá no CREAS, no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o PAEF, nós também fazemos o plano de acompanhamento. O PAEF é acompanhamento familiar porque vai realizar um trabalho social especializado com famílias em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, exigindo intervenções sistemáticas e objetivos que tendem a ser de médio e longo prazo. Claro que em cada nível de proteção social os objetivos do PAF vão ser diferentes, mas a lógica de que o PAF é um instrumento que vai dar um norte para o acompanhamento e que vai ser uma construção entre a equipe e a família permeia tanto a proteção básica quanto a proteção especial. Só que ainda a gente vê muitas falas distorcidas sobre o PAF, em especial quando a gente não vê o PAF como um instrumento de autonomia e protagonismo. Antigamente, na velha assistência social, os objetivos das ações não estavam claramente expressos. As bondosas de plantão poderiam ter como objetivo alcançar a virtude, conquistar um lugarzinho no céu, exercitar a caridade ou até mesmo arrebanhar uns votos para o marido. Já os necessitados estavam lá para receber alguma ajuda, tudo isso entre aspas, claro. Ah, e de preferência, os tais necessitados tinham que ser gratos e não reclamar se o que ganharam, entre aspas, estava rasgado, sujo ou se era um sapato que apertava o pé. Embora exagerada, essa descrição não é muito diferente do que acontecia. Em uma sociedade de cidadãos e não de caridosos e necessitados, as pessoas têm direitos que se materializam através de políticas públicas. Em uma sociedade de cidadãos, o Estado garante esses direitos e não joga a sua responsabilidade nas costas da solidariedade. E um dos direitos mais importantes em uma sociedade de cidadãos é o da participação social. E como a gente falou nesse vídeo aqui, sobre os níveis de participação social no SUAS, o maior grau de participação social é o poder de influenciar decisões. E é aí que a fala nos pega, que as palavras nos denunciam. Ou será que você nunca disse ou ouviu uma dessas frases? Mas claro que tem PAF! Fui eu que fiz o PAF dela! Enquanto acharmos que o técnico sozinho é quem faz o PAF, a gente não sai do lugar. Tão importante quanto as informações coletadas, as metas construídas, é o modo como o técnico e a família se articulam e se engajam nessa construção. Se eu assumo que participar é influenciar decisões, como é que a família não vai participar, não vai influenciar decisões sobre a própria vida dela, sobre o próprio acompanhamento familiar? É a família e não o técnico a protagonista do PAF. A segunda frasezinha sacana é a seguinte: claro que essa família já tem PAF. O PAF dela tá na minha cabeça. Essa frase tem uma variação, que é a seguinte: claro que essa família tem PAF. O PAF dela tá aqui no meu caderno.
quando o PAF fica guardado em um lugar inacessível, como a cabeça do técnico ou o caderninho do técnico, definitivamente estamos diante de um plano que tende a materializar as expectativas e projetos do técnico para aquela família, e não as expectativas e projetos dela. Quando acompanhar é de fato andar junto, os objetivos do acompanhamento são construídos com a família no espaço do vínculo. Então, eles não podem estar no meio do caderninho do técnico. Eles precisam ter sido pensados ali, no atendimento com o técnico ou os técnicos, mas também terem sido pensados em família. Eles precisam estar materializados em um plano de acompanhamento inscrito na vida das pessoas. O PAF não é uma abstração da cabeça do técnico, nem um conjunto de ideias sobre um papel. Ele é ou deveria ser um instrumento vivo. Por isso, a importância de tornar a construção do PAF um espaço de protagonismo. Isso, inclusive, é dito em uma publicação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que apresenta referências técnicas para a construção do PAF. Eu gosto muito dessa publicação, você pode baixá-la aqui na descrição do vídeo. Essa publicação teve como objetivo padronizar e qualificar o PAF nos municípios do Estado de São Paulo. Entre os pressupostos citados no documento está o reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na superação das suas dificuldades. O documento toma isso enquanto um norte ético-político, na medida em que reconhece a capacidade de protagonismo de qualquer unidade familiar, em qualquer configuração que se apresente, desde que dadas as condições para tanto. Ou seja, para proteger, a família precisa ser protegida. Para cuidar, a família precisa ser cuidada. Se a gente partir da ideia de que lutamos por uma sociedade de cidadãos, em que a assistência social é política pública e dever do Estado, um dos direitos que os usuários do SUAS têm é justamente o direito de vocalizar as suas demandas, ou seja, de falarem por si, de terem voz. Não são mais, ou ao menos não deveriam ser, os técnicos de plantão os únicos donos do saber, que dizem, prescrevem ou receitam o que é bom e o que não é bom para determinada família. Claro que os técnicos têm um conhecimento, eles estudaram para isso, mas eles também precisam contar com o conhecimento, com o saber, com a voz dos sujeitos atendidos. Então não são os objetivos do técnico de referência que devem estar expressos no PAF. Nele devem estar expressas as metas que foram conversadas em família. É por isso que PAF não é coisa para se construir em um único encontro e com um único representante familiar. De fato, a construção do PAF envolve alguns encontros. Pode também envolver uma visita domiciliar em que a gente conhece um pouco sobre o cotidiano, sobre o contexto da família. E é a escuta de diferentes membros da família. Em alguns CRAs para os quais eu dei consultoria, a gente pactuou que a construção do PAF no acompanhamento familiar, do PAIF, levaria até 4 encontros, sendo pelo menos um desses encontros no domicílio da família, ou seja, uma visita domiciliar. Já no CREAS em que eu trabalhava, pensando que o PAEF envolve um acompanhamento especializado e que as situações já são de risco social, depois de muito discutir, a nossa equipe pactuou que a construção do PAF envolveria 6 encontros e um deles seria preferencialmente uma visita domiciliar. Isso funcionou na minha prática. Pode ser que no seu município seja diferente, mas tentem padronizar esse processo de construção do PAF. Eu sugiro que vocês definam com os CRAs do município de vocês, ou com os CREAs, no caso da proteção especial, um número de encontros, ou até um número X de encontros para construir o PAF, e incluam uma visita domiciliar nessa etapa de construção. E não construam o PAF envolvendo apenas um representante familiar. Conheçam a família, visitem, conheçam os membros da família. É a família que está em acompanhamento e não apenas o RF, o representante familiar. Uma terceira frase sobre o PAF é essa: nossa, que burocracia, mais um papel para preencher. Sim, caro colega, o PAF é mais um papel para preencher. Ele não pode estar na cabeça de ninguém, mas de forma alguma ele é só um papel. É evidente que o PAF precisa estar sim em um formulário. Ele tem que ter uma padronização, ele tem que conter perguntas, metas e prazos.
ele precisa ser algo real e concreto. Materializar o PAF em um formulário é muito importante porque o acompanhamento não pode ser um jogo de expectativas confusas, onde o técnico deseja que a família faça isso ou aquilo e a família não tem ideia do porquê recebe visitas domiciliares mensais ou vai ao CRAS ou CREAS a cada 15 dias. No processo de construção de PAF, a família tem oportunidade de se olhar enquanto família. Olhar para o território, para suas fragilidades e potencialidades e olhar para as redes de apoio com as quais ela conta. E o técnico está ali enquanto um facilitador, um mediador nessa construção. Quando eu digo o técnico, pode ser o técnico ou os técnicos, afinal a gente pode construir o PAF com a família com mais de um técnico estando presente. Bom, sobre modelos de PAF, que é uma coisa que muita gente me pede, existem muitos modelos e é interessante que o seu município adapte para a sua realidade. Claro, é importante se ter uma padronização. Se o seu município tem 3 CRAs, é interessante que os 3 utilizem o mesmo instrumento, o mesmo modelo de PAF, afinal o SUAS é um sistema. Embora cada CRAS tenha as suas peculiaridades e os territórios sejam diferentes, a gente precisa padronizar instrumentos e fluxos de trabalho. Eu gosto muito dessas referências técnicas para a construção do PAF do estado de São Paulo, das quais eu já falei aqui. Esses modelos podem ser adaptados para proteção básica e também para proteção especial. Outros modelos interessantes que você pode dar uma olhada são esses que você encontra nos protocolos de gestão de Curitiba, sejam nas versões anteriores ou nas versões mais atuais. Vale dar uma olhadinha em todas as versões desses protocolos de Curitiba, tanto de CREAS quanto de CRAS. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você baixar eles todos. Então, bons modelos de PAF não faltam para a gente se inspirar. Inclusive, fique muito à vontade se você quer sugerir outros modelos ou se o seu município quer sugerir, deixe aqui nos comentários. Só que mais do que pensar em um modelo perfeito ou ideal, um lindo formulário de PAF, temos que ter em mente os seguintes pressupostos. O PAF como instrumento de participação, em que a família influencia decisões sobre a sua vida. O PAF como instrumento de autonomia e de protagonismo. O PAF como um espaço de vocalização de demandas. O PAF como uma construção viva, que acontece ali, no espaço do vínculo. Ele não é um formulário ou uma conversa solta que surge do nada. Ele vem depois de um diagnóstico sociofamiliar que apontou a necessidade de acompanhamento para aquela família. Esse sim, o diagnóstico é uma competência dos técnicos, eles estudaram para isso. E além do diagnóstico, o PAF também vem depois de um encontro inicial em que foi falado para a família sobre esse diagnóstico e foi conversado com ela sobre o acompanhamento. Nesse encontro inicial, a família foi convidada para um acompanhamento e sensibilizada para participar. Então veja, desde os primeiros contatos da família com o CRAS ou com o CREAS, como a acolhida, o diagnóstico sociofamiliar que apontou a necessidade do acompanhamento, o momento em que foi feito o convite, a sensibilização para a família aderir ao acompanhamento, foi se construindo um vínculo entre família e serviço. Todas essas etapas fazem parte de um investimento nessa construção de vínculo. E é justamente por isso que o PAF não pode ficar guardado em uma cabeça ou em uma gaveta. Ele precisa ser um instrumento vivo. Aí estão as expectativas daquela família. E também podem estar as suas frustrações, os seus receios, as barreiras que precisam ser superadas, as necessidades de articulação com a rede e de encaminhamentos. Não existe acompanhamento familiar sem PAF. Quem anda lado a lado precisa construir junto. E essa construção tem que levar em conta o respeito ao código cultural e aos valores das famílias, a leitura do território em que elas vivem e a consideração da rede de relações solidárias e comunitárias que tece a vida delas. O PAF precisa ser vivo. O PAF precisa ter significado. E você? Tem modelos de PAF para compartilhar com a gente? Coloca aí nos comentários. E além dos modelos, fique muito à vontade para contar histórias de PAF para a gente. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui do Suas Conversas, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações. Eu espero você para a nossa próxima conversa. Tchau!